Olá, alunos! Olá, professores! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Cristiane Marques e agora nós vamos ver qual é o objeto de conhecimento dessa nossa aula. O objeto de conhecimento da aula 19, Dinâmica de populações, previsões sobre interações e transformações da matéria, modelo cinético molecular e reações químicas, genética de populações, herança mendeliana, saúde pública, epidemiologia e vacinação. E o detalhamento da aula, cinética química, velocidade média, teoria das colisões. Então, agora vamos para a nossa aula. Vamos iniciar essa nossa aula aqui neste ambiente de supermercado, porque aqui nós temos vários produtos em que as reações se processam de maneiras diferentes, com velocidades diferentes. Então, por isso que existem aqui no supermercado alguns produtos que vão no freezer, alguns produtos que não precisam ir no freezer, alguns produtos que ficam ao ar livre, certo? Por quê? Porque depende muito do produto, da reação, da velocidade com que a reação acontece. Quando a gente descasca frutas, por exemplo, maçã, pera, banana, essas frutas elas reagem com o oxigênio que está presente no ar. Aí, rapidamente, a gente observa que a maçã escurece, a gente percebe. Corta a maçã de manhã, ali daqui a 2, 3 horas, você já observa que ela já está ficando escurecida. Você compra a banana, deixa em cima da mesa, daqui a 2 dias você já percebe que ela está ficando escurecida. Por quê? Por causa da velocidade de reação com que está acontecendo o amadurecimento, com que está acontecendo a reação desses produtos. E aí, por exemplo, a gente vai fazer uma salada de fruta, você quer colocar maçã, quer colocar pera, quer colocar banana. E aí, com o tempo, se você faz de manhã e de tarde vai querer se servir, algumas frutas estão mais escurecidas. Então, o que a gente faz? A gente faz um processo para retardar aí a velocidade de escurecimento, de reação com o oxigênio do ar. Como? A gente acrescenta suco de laranja, por exemplo, uma pitadinha ali de limão. Por quê? Porque a vitamina C, que está presente na laranja, ela tem mais afinidade com o oxigênio do ar do que as próprias substâncias que estão presentes nessas frutas, na maçã, na banana, na pera. Então, além disso, quando a gente guarda, por exemplo, alimentos na geladeira, qual é a finalidade? Retardar a reação de decomposição. Por isso que a gente guarda os alimentos na geladeira. Então, só que, por exemplo, na indústria ou no nosso dia a dia, às vezes é necessário também acelerar algumas reações químicas que se processam muito lentas. Por exemplo, você vai cozinhar uma carne. O que você faz? Quer fazer uma carne assada, o que você faz? Você cozinha normalmente na panela? Não, geralmente a gente coloca na panela de pressão. Ou seja, a gente usa artifícios aí para, às vezes, acelerar a reação ou, às vezes, retardar a reação. E tudo isso que nós estamos falando aqui é o estudo da cinética química. O que é a cinética química? Vamos ver o conceito de cinética química. É o estudo da velocidade das reações químicas e também dos fatores que influenciam essa velocidade. Então, quando a gente está falando de cinética, a gente está falando de velocidade de reação. Seja uma reação mais lenta, seja uma reação mais acelerada. E aí existem fatores que vão influenciar nessa velocidade. Existem fatores que vão fazer uma reação se tornar mais lenta e existem fatores que vão fazer uma reação se tornar mais rápida, mais acelerada. Mas, para isso, a gente precisa ver um conceito de uma outra coisinha aqui, que é a taxa de reação em cinética química. O que é a taxa de reação? A taxa de reação é apenas uma forma de medir a rapidez com que uma substância se transforma em outra. Exemplo aqui, a combustão e a ferrugem. Então, o que é o exemplo prático aqui para vocês? Por exemplo, a combustão ela tem uma alta taxa de reação. Quando eu falo de combustão, eu estou falando de queima.
vai queimar papel, vai queimar folha, vai queimar carvão, vai queimar madeira. Então, a gente fala de combustão. Então, o que é combustão? A combustão ela tem uma alta taxa de reação, porque o processo é rápido. E a ferrugem, o outro exemplo ali, a ferrugem do ferro, está ali o ferro, uma corrente, trouxe como exemplo. Ela tem uma baixa taxa de reação, ou seja, o processo é lento. E aí a gente usa também alguns fatores que podem acelerar e que podem até diminuir aí essa reação. Se você quer retardar aí a ferrugem, ele já é um processo lento, mas você não quer, por exemplo, o seu portão de ferro ele enferruje rápido, o que você faz? Você pinta, para poder ele não ocorrer aí uma reação com a água, da chuva, né, com o oxigênio. Quando você tem uma combustão, que a taxa de reação é muito alta, então existe processo que a gente vai fazer, aí, por exemplo, diminuindo a superfície de contato. Então, existem fatores que vão influenciar aqui nas reações químicas. Então, nesse caso aqui, nós estamos falando de taxa de reação. Tem reação que é muito rápida e tem a reação que é muito lenta. E aí a gente consegue calcular essas reações, né, a velocidade dessas reações, através de uma formulazinha, que é a fórmula da velocidade, a velocidade média com que acontece uma reação. O que é a velocidade média? É a variação da concentração, seja a concentração do reagente, seja a concentração do produto, pelo intervalo de tempo. Eu trouxe aqui a velocidade média, a formulazinha, ou seja, uma maneira de se calcular, mas nós não vamos calcular, estou apenas mostrando para vocês. Então, a formulazinha, velocidade média, esse ΔH aqui representa a variação, é aquela mesma variação que a gente vê na física, né? Variação do espaço, variação de temperatura, só que aqui a gente está calculando variação de concentração, por isso que tem aqui essa representaçãozinha. E o que é variação? Toda variação de temperatura, de espaço, sempre vai ser o final menos o inicial. Então, aqui é o mesmo raciocínio. Como é concentração, vai ser concentração final menos a concentração inicial, dividido pelo intervalo de tempo. Então, é a partir dessa velocidade média que muitas reações são calculadas. Calculo, por exemplo, a própria velocidade ali com que o ferro ocorre o processo de ferrugem, né? A velocidade com que algumas substâncias se decompõem na natureza. Então, tudo isso é calculado através dessa formulazinha. Nós não vamos calcular, eu trouxe apenas para representar para vocês, correto? E aí, como é que se processa isso aí? A velocidade média. As velocidades com que os reagentes são consumidos, ou seja, isso que quer dizer, e com que os produtos eles são formados. Então, toda reação sempre vai ter essa setinha aqui. O que está antes da seta é reagente e o que está depois da seta é produto. Então, vão ter aqui os reagentes e vão ter os produtos, e a velocidade média é a velocidade, é o cálculo com que o reagente vai se processar e chegar no produto. E aí a gente observa que a velocidade média, à medida que a reação vai acontecendo, os reagentes eles vai diminuindo a sua concentração, vai diminuindo a concentração do reagente. Por isso que nesse gráfico, eu trouxe aqui o gráfico para vocês. Como o reagente é representado pela corzinha vermelha, eu coloquei ele para vocês uma corzinha vermelha, então o que está acontecendo? À medida que a reação vai acontecendo, o reagente ele vai diminuindo a sua concentração. E o que vai acontecendo com a reação? O produto ele vai sendo formado, antes estava em 0 e agora aumentou aí essa concentração, então chegou no produto. E, na verdade, esse gráfico ele é um só, que é esse gráfico aqui, do reagente e do produto junto. Está aqui, ó, o reagente é a letra A, que é representado pela curva vermelha. E o produto é a letra B, que é representado pela curva azul. Então, observem que à medida que a concentração do reagente, olha a concentração inicial, estava aqui em cima. À medida que a concentração do reagente vai diminuindo, o que acontece com o produto? Vai aumentando. Então, o reagente vai ocorrendo o processo de reação, vai se transformando no produto. Então, assim que a gente interpreta esse gráfico.
certo? E aí eu trouxe uma representaçãozinha para vocês compreenderem, na verdade, o que acontece realmente aí na reação química. Observe, o reagente A. Observe que, com o passar do tempo, esse recipiente estava só com as bolinhas vermelhas, com o passar do tempo vão surgindo os produtos, as bolinhas azuis. Observe, já está aí, ó, em 40 segundos, 50 segundos, 60 segundos, só tem bolinha azul. Ou seja, acabou o reagente e agora só tem produto, que é isso que está acontecendo com o gráfico. Vai diminuindo a concentração do reagente, que é a curva vermelha, e vai aumentando a concentração do produto, que é a curva azul, velocidade média. É a variação que vai diminuir aí, seja de reagente, vai diminuindo, ou a formação de produto. Então, essa variação pode ser ou do reagente ou do produto, dividido pelo intervalo de tempo com que a reação aconteceu. Nós vimos ainda agora do recipiente, que foram 60 segundos. Então, a gente faz aí o cálculo desse intervalo de tempo. Observe aí, está aqui o reloginho lá em cima, ó, 10, 12, 15, 20 segundos. Né? Aí, nesse intervalo de tempo, ainda tem reagente e está começando a formar produto. Observem que está mudando de cor. 40 segundos. Aí, ou seja, essa reação se processou em 60 segundos, ou seja, 1 minuto, só tem produto. Então, pela figura aí, nós podemos perceber que, no instante inicial, a concentração, ou seja, a quantidade de reagente A, ela é máxima e ela vai diminuindo com o decorrer do tempo. Já a concentração de B, né, do produto B, no instante inicial, antes era igual a 0, aí vai aumentando com o decorrer do tempo. Normalmente, essa concentração ela é indicada em mol por litro, né? É uma unidade aí de medida que a gente faz, que é a molaridade, sendo que ela é representada aí pelo colchete, por isso que tem esse colchete que significa a concentração, seja do reagente, seja do produto, correto? Espero que tenha dado para compreender aqui como é que se processa a velocidade da reação, certo? E agora eu trouxe alguns exemplos também para vocês de velocidade de reação, ó. Observem aqui essas imagens. Temos uma vela, temos aqui um copo com comprimido efervescente, alguns pregos enferrujados, ali a extração, né, perfuração ali de um poço de petróleo. Então, as reações químicas, elas diferem na velocidade com que acontece. Então, elas podem ser rápidas, elas podem ser moderadas, elas podem ser reações lentas, né? Por exemplo, ali a formação do petróleo é uma reação muito lenta. A queima da vela, né, uma reação ali moderada, a enferrujamento ali do prego é uma reação também lenta, ali é o comprimido efervescente, você vai tomar uma vitamina C, ela tem uma certa taxa de reação, mas a gente consegue acelerar por causa de alguns fatores aí que a gente pode fazer com que essa reação aconteça de maneira mais rápida. Então, por exemplo, essas reações moderadas, elas levam de minutos a horas para serem finalizadas. Por exemplo, até a queima de um papel. Pode queimar de uma maneira muito rápida, ou então pode acontecer de uma maneira um pouquinho mais lenta, uma reação moderada. Já nas reações lentas, elas podem durar séculos, como, por exemplo, aí a formação do petróleo, que os reagentes eles vão se combinando muito lentamente. Então, a formação do petróleo é um processo muito lento, milhares e milhares de anos. Então, tudo isso é calculado através da velocidade média das reações químicas, correto? E aí eu trouxe aqui para vocês como que essas reações elas acontecem e umas maneiras, né, elas acontecem em velocidades diferentes e algumas maneiras que a gente pode fazer para, por exemplo, acelerar uma reação. Por exemplo, a gente lá em casa usa a panela de pressão para acelerar o cozimento dos alimentos. Né? Se você quer fazer uma carne assada, o que você faz? Você não vai cozinhar numa panela comum. Vai cozinhar? Vai, mas vai levar muito tempo, vai gastar muito gás. Você vai perder muito tempo ali. O seu almoço vai sair 3, 4 horas da tarde. Né? Aí, o que a gente faz? Coloca na panela de pressão, que é uma maneira de fazer com que acelere a reação. O feijão também a gente coloca na panela de pressão. Dá para colocar o feijão numa panela comum? Dá. Ele vai cozinhar? Vai, mas ele vai levar mais tempo. Ele vai gastar mais gás. Então, o que a gente faz? Acelera esse processo através aqui da panela de pressão. Então, isso é um fator.
Por exemplo, o gesso ortopédico, a secagem é rápida, né? A pessoa quebrou uma perna, um braço, vai lá, faz o gesso rapidinho e já seca. Então, algumas reações elas são mais rápidas, né? O airbag, sabe o airbag do carro? Ele infla por meio de uma reação química praticamente instantânea. Então, ocorreu ali a colisão frontal, o airbag ele já aciona e ele foi feito justamente para isso. Foi calculada a velocidade com que essa reação se processa. Então, ele está ali de uma maneira certinha. Se ocorrer uma colisão frontal, principalmente frontal, a reação vai ser instantânea para proteger o motorista, certo? E agora, para desacelerar uma reação, o que a gente faz? A gente usa a geladeira ou usa o freezer para retardar a decomposição dos alimentos. É por isso que a gente coloca alguns alimentos na geladeira, né? Para ficar geladinho, é para desacelerar o processo de decomposição da reação. É por isso que a gente coloca na geladeira. Se, por exemplo, você vai fazer no almoço de domingo aquela belíssima macarronada ou aquela lasanha, e se você, o que sobrou deixar em cima da mesa e for querer comer à noite, provavelmente ali ela já vai estar azeda, ou maionese, que são substâncias, né, são produtos que azedam muito rápido, né? A reação ali é muito rápida. O que a gente faz? Coloca na geladeira para não estragar, para diminuir ali a velocidade de decomposição, certo? Retardar a ferrugem, o que a gente faz? A gente usa alguns produtos químicos especiais ou, principalmente, tintas. Então, por que a gente pinta carro? Por que a gente pinta portão? Por que a gente pinta muitos produtos aí que tem ferro para retardar aí o processo de corrosão, que é a reação que vai fazer com que se decomponha e o ferro, ou na verdade a oxidação do ferro, certo? Combater uma febre alta. A criança está com febre, que nesse caso a febre envolve a aceleração do metabolismo, né, orgânico, e o que a gente faz? Por meio de medicamentos específicos. Então, a criança está com febre, você está com febre, vai ficar com febre? Não. Vai colocar aí, vai dar um antitérmico para a criança, para a pessoa que está com febre. Para quê? Para desacelerar essa reação. Então, vai fazer com que diminua aí a agitação dessas moléculas e a febre baixe e você volte à sua temperatura normal. Outra coisa que eu trouxe aqui para vocês, outro exemplo, ó, que a gente não quer que a gasolina pegue fogo, né, sozinha. Vai ligar o carro, o processo ali de ignição, ninguém quer que aconteça um desastre. Então, o que a gente faz? A gasolina, né, o combustível do nosso carro, ele foi calculado de uma maneira que a queima da gasolina, a queima do óleo diesel, a queima do álcool, ele seja feita de maneira vigorosa. Você faz apenas um processo de ignição e vai acontecer todo o processo de transformação daquela reação, né, para ocorrer a energia para fazer com que o seu carro ande. Então, tudo isso é calculado através dos estudos da cinética química. Outro exemplo que eu trouxe para vocês também, ó, nas fábricas de vinho, um exemplo. É interessante que a fermentação, por exemplo, do suco de uva seja lenta, para produzir um vinho de melhor paladar, de melhor qualidade aqui. Só que também quem produz, né, fabrica ali o vinho, não quer que essa reação se processe de uma maneira mais lenta. Por quê? Para não atrasar a produção, para não causar prejuízos ao fabricante, né? Então, tudo aquilo ali é calculado. Ou seja, enfim, um dos objetivos da química, da cinética química, é controlar a velocidade das reações químicas. Para quê? Para que não sejam rápidas ou que sejam rápidas o suficiente para proporcionar o melhor aproveitamento do ponto de vista prático, do ponto de vista econômico, mas também não que sejam tão rápidas a ponto de oferecer, por exemplo, riscos de acidente. Ou seja, o ideal é ter ali reações com velocidades controladas. Por isso que existe aqui o estudo da cinética química. E aí, para acontecer essas reações, a gente vê aqui uma teoria que é muito importante para essas reações acontecerem, que é a teoria das colisões. Para que uma reação química aconteça, ou seja, ocorra, as moléculas dos reagentes elas entram em contato e elas devem colidir de modo efetivo. Então, para que a reação aconteça, é necessário que as moléculas entrem em contato entre si e que ocorra uma colisão de uma maneira efetiva. Quanto maior o número de colisões,
favoráveis, maior será a velocidade da reação química. Então, nós temos aqui os reagentes H2 e I2 produzindo aqui HI, 2 vezes o HI. Então, isso daqui é a teoria das colisões. E como é que ele vai se processar? Tem que entrar em contato e tem que ter uma colisão de maneira efetiva. Então, se, por exemplo, aqui, ó, tem essas duas reações, digamos que sejam essas duas moléculas, tá? O H2 e o I2. H2 está aqui, ó, de uma maneira, uma orientação que não está favorável para ocorrer quebra das suas moléculas. Portanto, aqui essa colisão foi não efetiva. Se é não efetiva, não ocorre reação. Aqui também, ó, H2 e I2, eles vão se aproximar, mas se eles não tiverem uma orientação favorável, se eles não tiverem afinidade química, se não tiverem uma velocidade aí também favorável, não vai acontecer nada, ou seja, a colisão não efetiva. Se não é efetiva, não ocorre reação. Agora sim, ó, essas moléculas de H2 e I2 vão se aproximar, vão aqui nesse intervalo de tempo fazer a quebra dos reagentes, das ligações dos reagentes, e vai chegar ao produto. Aí sim a colisão é efetiva e vai ocorrer a reação química. Ou seja, essa teoria das colisões, ela tem algumas condições para ver a reação, né? Quais são as condições? Deve haver contato entre as partículas, como eu mostrei. Deve existir afinidade química entre as partículas, ou seja, não é simplesmente só as moléculas se aproximarem, tem que ter afinidade química. Então, tem algumas moléculas que não reagem com outras. Então, se não vão reagir, não vai ter ali a formação de produto. As partículas, elas devem colidir entre si, só que essa colisão ela tem que ter uma orientação favorável, ela tem que ter uma energia suficiente. Para quê? Para atingir a energia de ativação. Então, essas são as condições, ou seja, o contato tem que ter afinidade, tem que colidir de maneira com energia eficiente, suficiente e uma orientação favorável. Então, o exemplo aqui, o NO2, trouxe aqui para vocês outro exemplo do NO2, está aí, eles estão se aproximando, os reagentes, e aí, quando ocorre reação efetiva, chegou o produto. Aqui nesse o exemplo aqui embaixo, os 2 vezes aí o NO2, só que eles não estão com orientação favorável. Se não estão com orientação favorável, eles vão apenas se encostar. Essa reação vai ser uma colisão não efetiva, ou seja, não vai ter produto. Na verdade, eu falei reação, não é reação. Aí essa colisão vai ser não efetiva. Se não é efetiva, não ocorreu a reação e não vai se ter o produto. Mas, para uma reação acontecer, é necessário ter uma energia mínima, que é chamada de energia de ativação. O que é energia de ativação? É a energia mínima necessária para a formação do complexo ativado. Então, energia de ativação é a energia mínima para formar o complexo ativado e, portanto, efetivar a reação. E aí, o que é o complexo ativado? Ele é um intermediário, é uma molécula instável intermediária entre reagente e produto. É nesse momento que as ligações dos reagentes elas vão se quebrar, e as ligações dos produtos elas serão formadas. Então, isso que é o complexo ativado, é o intermediário. E aí, a gente pode representar isso através de um gráfico. Está aqui, ó, energia de ativação. Tem os reagentes e a energia mínima para acontecer essa reação. Então, esse daqui são os reagentes e aqui o produto. Mas, para chegar aqui no produto, é necessário ter essa energia até chegar no complexo ativado, que é um intermediário entre reagente e produto. Não tem só reagente, não tem aqui só o produto. Então, essa energia de ativação é uma forma de segurança também da própria reação. Por exemplo, aqui o fósforo. O fósforo ele só vai acontecer aí o processo de combustão se a gente fornecer essa energia mínima. Enquanto ele estiver guardadinho lá na caixa de fósforo, não vai acontecer reação.
Aí, qual vai ser a energia mínima que a gente vai fornecer aqui no fósforo para ocorrer a reação? É essa energia de ativação para formar o complexo ativado. A gente vai atritar o fósforo. A partir do momento que a gente atrita o fósforo, a gente está fornecendo essa energia de ativação, essa energia mínima, para aí sim acontecer o processo de combustão, certo? Isso que é energia de ativação. Então, para vocês compreenderem melhor o que é o complexo ativado, que é essa parte mais alta, para atingir o topo. Então, o complexo ativado ele é um estado transitório da reação. É aquele estado entre os reagentes, enquanto os produtos finais não foram formados. Então, aquele intermediário. É nesse aqui, no complexo ativado, ou seja, lá no topo, que tem reagente e ainda tem o produto começando a ser formado. As ligações dos reagentes começam a se quebrar para ocorrer a formação das ligações dos produtos. Então, é esse estado intermediário. Vamos ver aqui no nosso exemplozinho. Está aqui, ó. O O2 e o NO2 eles vão reagir entre si, de acordo com a teoria das colisões, com energia suficiente, né, com orientação favorável. Eles têm que ter afinidade química para ocorrer a colisão, e essa colisão ela tem que ser efetiva. Se eles só se aproximarem, não vai acontecer nada. Se eles não tiverem ali uma orientação favorável, não vai acontecer nada. Tem que ter uma colisão efetiva. Se acontecer a colisão efetiva, nesse momento vai ocorrer a formação do complexo ativado para aí sim chegarmos ao produto. Isso que é a energia de ativação. Tá certo? O complexo ativado, na verdade. E eu trouxe aqui uma animação para vocês compreenderem melhor, verem através. Ó. Tá aí, ó. Os reagentes A, B é um reagente, X, Y, outro reagente. Ó, se juntaram, formou o complexo ativado. E aí sim, ó, olha os produtos. Antes o reagente era AB, agora o produto é AX. Antes o reagente era XY, agora o produto é o que? BY. Por quê? Porque ocorreu aí a quebra das ligações entre os reagentes e a quebra e a formação das ligações entre os produtos. Ó, nesse intervalo aí, ó, no nosso gráfico, o complexo ativado ele é um estado intermediário, ele é instável. Esse momento que ele fica ali no topo até formar os produtos. Então, essa energia de ativação é energia mínima para acontecer a reação. Se não for fornecida essa energia mínima, não vai acontecer aí a reação química, certo? E aí eu trouxe aplicação no cotidiano, né? Durante a aula, na verdade, já trouxe bastante aqui aplicações como a queima da vela, né? Queima do fósforo, o airbag, até o gás queimando na boca do fogão. Então, isso daí são exemplos de aplicações no cotidiano, entre outras reações, entre outros exemplos que eu trouxe para vocês. E agora eu trouxe exemplo da aplicação na medicina, né? A importância de estudar aqui a cinética química na medicina, né? A cinética química ela também é aplicada aqui no campo da medicina, porque quando a gente administra um remédio, né, um fármaco, seja via comprimido, ou seja através de injeção ou por aspiração, né, quando você vai fazer inalação, essa metabolização do organismo, tudo isso é baseado nos estudos da cinética química. Tudo é calculado de acordo com a cinética química. Então, por exemplo, caso um paciente ele esteja sofrendo de dores intensas, né? Por exemplo, uma crise renal ou até uma forte enxaqueca, não uma dor de cabeça comum, uma forte enxaqueca, então é necessário administrar um remédio que a sua metabolização ela deve ocorrer de forma que a dor seja cessada o mais rápido possível. Né? Então, existe um remédio específico porque já foi calculado com o intervalo de tempo que você vai tomar, de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas. Certo? Então, é por isso que, por exemplo, em emergências hospitalares, os medicamentos eles costumam ser administrados na veia, porque para eliminar esses caminhos, né, qualquer caminho aí, aumentando a superfície de contato, por isso que ele é colocado aqui na veia diretamente, para poder acelerar ali a reação. Anestesia, por exemplo, os gerais, algumas são administradas por meio de gases, né, ou seja, inalatório, dando uma reação quase instantânea para o paciente. Tudo calculado através da cinética química. Por exemplo, a velocidade com que um remédio é eliminado do nosso organismo também, através de modelos de cinética química. Por exemplo, uma pessoa que faz tratamento diário para hipertensão, ou até mesmo diabetes,
né? O que é necessário? Toma um comprimido por dia, foi tudo calculado. Por quê? Porque se a velocidade da reação com que esse remédio seja eliminado do nosso organismo, se ela for muito rápida, aí é necessário a pessoa que tem hipertensão tomar 2, 3 comprimidos por dia. Então, o que se faz? Você acaba se confundindo, esquecendo. Será que eu já tomei? Quantas vezes eu já tomei? Então, é melhor administrar somente um comprimido por dia, porque ele foi calculado que o intervalo de reação desse comprimido é de 24 horas. Então, tudo isso calculado através dos estudos da cinética química. Por isso, a importância de estudarmos aqui a cinética química. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido aqui a nossa aula. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.